E o Sport foi derrotado na sexta-feira pela equipe do Vila Nova por 2-0, jogando fora de casa. Quinta derrota do Sport na competição. O Leão, que vinha numa invencibilidade de 7 jogos e não conseguiu dar a sequência numa atuação muito ruim. O técnico Guto Ferreira reconheceu que o Sport foi muito abaixo, não conseguiu jogar, nem impediu que o Vila Nova dominasse a partida. Então o Sport, com a derrota, caiu para a 6ª posição na classificação da Série B. É verdade que perdeu apenas uma posição para o próprio Vila Nova. O Vila Nova, com a vitória, foi para a 5ª colocação com 33 pontos. O Sport ficou com 32 na 6ª. A diferença do primeiro time do G4 para o Leão também aumentou. É verdade que apenas um ponto. O Sport começou a rodada antes do jogo contra o Vila Nova com uma diferença de 1 ponto para o América Mineiro e viu essa diferença aumentar para 2 pontos. Então, o Sport precisa se recuperar. Próximo passo, jogo de quinta-feira contra a equipe do Coritiba. O jogo acontece às 9 da noite na Arena de Pernambuco e o técnico Guto Ferreira não vai poder contar com o volante Felipe. Ele tomou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. Em compensação, o Guto Ferreira ganha os retornos do Felipinho e do Christian Barleta. A boa notícia vinda do DM é que o Rafael Thierry, zagueiro que está há mais de um mês afastado devido a uma lesão no tendão calcâneo do pé direito, o Thierry começou o processo de transição física e isso indica que o retorno para os gramados está bem mais próximo. Rafael Thierry está bem próximo de ficar à disposição do técnico Guto Ferreira. Isso não deve acontecer para esse jogo contra a equipe do Coritiba, e sim para a partida contra o Brusque, que acontece no próximo dia 27 fora de casa, ou contra o Ituano, jogo que acontece no dia 2 de setembro na Arena de Pernambuco. O Sport ainda não divulgou a programação oficial da semana, mas a reapresentação deve acontecer hoje, para que os jogadores trabalhem visando esse próximo adversário do Leão no Campeonato Brasileiro da Série B. E já já a gente volta para ouvir o técnico Guto Ferreira. O Guto vai falar do Sport na Série B, da competição no geral e também fala do fato do Leão ter 2 jogos a menos contra o CRB, esse jogo que acontece em Maceió, e contra o Operário, jogo que vai acontecer na Arena de Pernambuco. Aliás, a CBF continua sem dar nenhum sinal de que vai marcar as datas desses jogos num futuro próximo. Então isso preocupa a direção do Sport, que está em contato sempre com a CBF, inclusive dando opções de datas, mas ao que parece a principal entidade do futebol brasileiro não leva com tanta preocupação o fato desses 2 jogos a menos do Sport ainda não terem datas definidas. Na sexta-feira em Goiânia, o Sport não fez uma boa partida contra o Vila Nova e foi derrotado. O Guto Ferreira promoveu as entradas do Di Plácido e do Igor Cariús nas laterais. No meio de campo teve a promoção do Lucas Lima com o Fabrício Domingues, formando a dupla de armadores, e na frente o Wellington Silva jogando ao lado do Gustavo Coutinho. Um 4-4-2 que migrava para um 4-5-1 em alguns momentos, mas o time do Sport foi pouco criativo, foi a equipe que incomodou pouco a meta do Denis Júnior. Teve até uma chance boa no primeiro tempo, após uma jogada pela direita com o Di Plácido, que encontrou o Lucas Lima, que deu um passe para o Fabrício Domingues, que mandou para fora, ele estando na grande área. E o gol do Vila Nova aconteceu justamente numa das jogadas de dobra, com o Elias e o Júnior Todinho. O Elias passa a bola para o camisa de número 29 do Vila Nova, o Júnior Todinho. Ele faz o cruzamento e o Juan, no segundo pau, lateral esquerdo, completa para o gol vazio, com a marcação distante, a marcação desatenta, e abriu o placar para a equipe do Vila Nova, isso aos 47 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Sport pouco mudou. Apesar das mudanças feitas pelo Guto Ferreira, colocou o Dalbert no lugar do Igor Cariús, que está buscando um recondicionamento físico, ritmo de jogo. Depois entrou o Heleno Lobato e o Tite Ortiz
com o time jogando no 4-3-3. Teve até uma chance boa com o mesmo Fabrício Domingues, que fez com que o Denis Júnior fizesse uma grande defesa, tirou a bola com a ponta dos dedos, mas foi a equipe do Vila Nova que conseguiu fazer o 2-0. Na verdade, foi um gol dado que o Sport deu numa falha na saída de bola do Luciano Castão. O Alisson partiu em velocidade pela direita, tocou pro Henrique Almeida, que acertou a trave, e no rebote o Emerson Urso, cara a cara, sem goleiro, mandou a bola para as redes, fazendo 2-0. O rubro-negro agora é o 6º colocado. O Vila Nova passou um confronto direto, um adversário direto na briga pelo acesso, e agora o foco é na equipe do Coritiba, que venceu fora de casa o Brusque. Vem de uma recuperação, o Coritiba não faz uma boa campanha na Série B e vai tentar uma reabilitação nesse retorno no jogo na próxima quinta-feira. O Mirassol é líder do campeonato, né? O Novo Horizontino, o Santos também está no pacote. Então, são 3 paulistas que estão lá: Mirassol, o Santos e o Novo Horizontino, e tem o América Mineiro. O Sport está fora, mas o Sport continua com 2 jogos atrasados. Então, o jogo da quinta-feira que vem, diante do Coritiba, é fundamental que o Sport vença para se recuperar da derrota que sofreu por Vila Nova. E olha que há 7 jogos o Sport não sabia que era perder, Gabi. Mário, é uma situação do Sport que eu acho que preocupa mais, porque foi uma partida muito abaixo, né? Foi uma partida onde aparentemente nenhum setor funcionou, né? O Sport, na questão do ataque, foi quase que nulo, criou muito pouco e, enfim, levou 2 gols. Então, defensivamente também não foi bem. Eu acho que é isso que preocupa. O Sport é um dos melhores visitantes da competição, mas se não correr atrás, vai acabar ficando, né? Vai acabar perdendo esse posto, que é tão importante, porque vencer em casa é fundamental, mas aí sair e assustar os adversários também, né? O Sport segue com 2 jogos a menos, mas precisa fazer sua parte agora e precisa fazer sua parte quando chegar de fato esses 2 jogos, né? Eu acho que, infelizmente, a gente, com toda a gordurinha que o Sport construiu, tá ali em 6º, a gente poderia dizer que faz parte da competição, né? Só que eu acho que faz parte da competição a derrota, sim, mas a derrota com um jogo diferente, né? E o Sport, de fato, foi uma equipe muito abaixo do que a gente está acostumado, e eu acho que isso preocupa. E aí tem que correr atrás do prejuízo, vencer em casa. Esse próximo jogo é obrigação, assim como você falou. Agora o Coritiba ganhou do Brusque lá na ressacada em Florianópolis 1-0, chega a 27 pontos e vem um pouco mais motivado, né? Porque esse time do Coxa tá fazendo uma campanha que pra gente é uma surpresa. Ele era para estar brigando para chegar no G4 e está mais preocupado em sair e não se aproximar do Z4, apesar de ter uma grande diferença, né? Hoje o Ituano, que abre a zona da degola, tem 19 pontos em 21 jogos. O Coritiba tem 27 e 21. E olhando agora para o G4, o 4º colocado tem 34. Então, para o Coritiba, é um jogo decisivo também, viu, Gabi? É um jogo importante, eles vão vir para cá, né? Tentando arrancar esses 3 pontos do Sport, né? Mas aí o Sport em casa, com o apoio da torcida, não tem outra opção a não ser jogar bem e conseguir a vitória, né? Acho que deve essa resposta também para diminuir a preocupação, né, do torcedor, e os ajustes necessários ali, com os ajustes necessários, conseguir jogar. Teve a questão de que o Barleta também foi um desfalque importante, né? Mas mesmo assim foi uma equipe muito abaixo e que preocupa. Então, de fato, nesse próximo jogo o Coritiba vai vir para cá, vai pressionar a equipe do Sport, mas aí em casa o Sport tem que mostrar quem é que manda, né? Guto Ferreira, técnico do Sport, e após o jogo contra o Vila, ele falou da sequência da Série B e também o fato do Leão ter 2 jogos a menos. Cara, nós temos que trabalhar, nós não temos que ficar com a desculpa que nós temos 2 jogos, nós não temos uma garantia de vencer as 2 partidas, temos que trabalhar para vencer, mas não temos a garantia. Então, nós temos que trabalhar dentro do número de jogos que nós temos atualmente, entrar no G4. E nós estamos brigando ali, nós estamos batendo ali. Então, também não é terra arrasada. Então, é respirar, não abaixar o nível de confiança e encarar os próximos jogos buscando fazer muito, muito melhor do que fez hoje. E tem capacidade para isso.